E a renovação do atacante Bruno Henrique com o Flamengo tem caso de reviravolta neste momento. Renovação que está travada. Inclusive, o empresário do jogador, que é o Denis Ricardo, abriu o jogo e falou toda a situação que está acontecendo neste momento. Inclusive, também está um pouco revoltado da forma como o Flamengo está aí conduzindo a situação do Bruno Henrique. A gente vai falar sobre isso. O presidente do Fluminense falou sobre a situação envolvendo o jogo contra o Palmeiras. Será que realmente o Fluminense vai ou não vai entregar o jogo? E qual foi a posição do presidente do Fluminense, que por outro lado, jogadores pedem para não jogar contra o Palmeiras, torcida faz campanha para o time entregar o jogo para o Palmeiras, para não facilitar o título para o mais querido Brasil. Lembrando que Palmeiras e Flamengo hoje são os dois que estão lá em cima, primeiro e segundo colocado, na briga pelo título. Há outros brigando também, mas nesse momento, Palmeiras e Flamengo com 63 pontos ambos. A gente vai falar sobre isso. Vou falar sobre a programação do Flamengo até o próximo jogo contra o Cuiabá no próximo domingo. Flamengo enfrenta o Atlético nesta quarta-feira, depois o Cuiabá no domingo, esses dois jogos no Maracanã, mas o Flamengo já programou até o próximo jogo contra o Cuiabá no próximo domingo. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já vou falando sobre a programação do Flamengo, né, para esse jogo contra o Atlético e o jogo contra o Cuiabá. O Flamengo que tem aí jogos decisivos pela frente, pela briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nesta segunda-feira o Flamengo treinou às 4 horas da tarde, treino que aconteceu no CT do Ninho do Urubu. Nessa terça-feira, hoje, o Flamengo novamente treina no CT do Ninho do Urubu também às 16 horas, 4 horas da tarde, a tradicional horário de Brasília. Depois do treino, o Flamengo vai para a concentração, né? Treino hoje e concentração. Nesta quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro às 19 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Lembrando aqui uma informação importante, que a CBF, né, mudou o horário desse jogo. Na primeira tabela que foi divulgada pela CBF, o horário do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro estava marcado para acontecer às 20 horas, 8 horas da noite. Já no último domingo, a CBF teria comunicado ao Flamengo que teria mudado o horário das 8 para as 19h30. Esse jogo acontece às 19 horas e 30 minutos, horário de Brasília, nesta próxima quarta-feira. Quinta-feira, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, não terá folga. A tendência é que o elenco do Flamengo não recebam folga até o último jogo do Campeonato Brasileiro, porque até mesmo vão ficar de férias, e com isso, né, antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, foram mais de 10 dias de folga. Então o Flamengo entende que essa reta final de Campeonato Brasileiro, o time tem que estar focado. O técnico já deixou claro, vai ser foco e trabalho redobrado para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Então na próxima quinta-feira, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, na quinta-feira, treino às 16 horas, sempre naquela, né, demanda, como de costume, jogadores que vão ser titular contra o Atlético Mineiro vão fazer um trabalho regenerativo na quinta-feira, e os demais que não forem a campo vão a campo no CT do Ninho do Urubu treinar normalmente. Na sexta-feira, treino também às 16 horas. Sábado, dia 2, o Flamengo treina às 9 horas da manhã, véspera de jogo contra o Cuiabá. E o Flamengo enfrenta o Cuiabá no domingo às 16 horas, horário de Brasília. Então tá aí, né, o Flamengo focadaço nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo ainda vai, né, realmente aí ajustar a programação para o jogo contra o São Paulo, porque é um jogo que acontece fora, é um jogo que acontece lá no Morumbi, mas a gente tá focado e vamos torcer para dar tudo certo para o nosso Mengão queridão. Agora, se falando sobre esse jogo contra o Atlético Mineiro amanhã no Maracanã, jogadores do Fluminense, olha só, hein, jogadores do Fluminense não querem jogar contra o Palmeiras por conta do gramado sintético do Allianz Parque. Os jogadores alegam que o piso do Estádio Paulista aumentam os riscos de lesão às vésperas do Mundial de Clubes, segundo as informações trazidas pelo GE. Será que realmente é isso aí? Será que isso aí realmente é por conta do gramado, né? Há uma campanha da torcida do Fluminense nas redes sociais, né? Os torcedores do Fluminense já iniciaram uma campanha
que o time entregue o jogo para o Palmeiras no próximo domingo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, os rivais cariocas Flamengo e Botafogo brigam pelo título da competição junto com a equipe paulista. Porém, o presidente do Clube das Laranjeiras, Mário Bittencourt, rechaçou qualquer possibilidade e revelou que o objetivo é somar mais 7 pontos nos 3 jogos restantes do Campeonato Brasileiro. Olha só o que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falou. Vocês conhecem o nosso treinador. Ele não pensa em nada que não seja vitória. Vamos lutar por esses 9 pontos. Ontem, neste último domingo, conversamos sobre ter uma meta de, no mínimo, 60 pontos até o fim do campeonato. Justamente porque nos últimos anos sempre estivemos no topo do Brasileirão. A diferença de dinheiro da 7ª para a 12ª colocação é brutal. Se fizermos um fim de campeonato ruim, isso daria um problema em questão de receita. Disse aí o presidente Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, durante o sorteio dos grupos do Campeonato Carioca de 2024. O que você achou sobre as palavras do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt? Será que realmente o Fluminense não vai entregar o jogo para o Palmeiras, né? A gente sabe que isso acontece, de fato acontece. Não vamos se fazer de bobo, né? Porque de fato acontece. É claro que ele não vai abrir aqui e falar abertamente para todo mundo. Isso aí nunca vai acontecer, gente, tá? Mas o importante é o Flamengo estar focado. O Flamengo fazer a sua parte. E olha aí, eu acredito que mesmo rebaixado, o América é difícil, né? É difícil porque o jogo acontece lá no Allianz Parque. Mas o América pode surpreender, hein? O América pode surpreender o Palmeiras nesse jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras agora enfrenta o América, enquanto o Flamengo enfrenta o Atlético. Então, vamos ver o que deve acontecer. Se caso realmente um tropeço do Palmeiras para o Atlético, meus amigos, eu vou falar para vocês, Flamengo vencendo, a coisa fica show de bola para o nosso Mengão queridão. Olha só, tem a questão da arbitragem, que a gente sabe, a arbitragem tem aquela ajudinha para o Palmeiras, né? Ficou claro no último jogo contra o Fortaleza. Isso aí é fato. Mas o importante é o Flamengo fazer a sua parte, independentemente do resultado dos adversários ou não, mas precisa ficar de olho. Porque o campeonato tem que ser um campeonato limpo, jogado e não ultrapassado. Essa é a minha opinião. Por se falar em presidente do Fluminense, vamos falar agora sobre o presidente do Atlético Paranaense, que voltou a chorar, voltou a falar sobre o título da Copa Libertadores da América conquistado pelo Flamengo o ano passado, em 2022, justamente em cima do Atlético Paranaense. É brincadeira, cara. É brincadeira. Virou o Botafogo da vida agora, o Atlético Paranaense. O presidente do Atlético Paranaense, que é o Mário Petralha, ele voltou a questionar a expulsão do zagueiro Pedro Henrique, citou injustiça na decisão da Copa Libertadores da América de 2022. Ele falou o seguinte: no ano passado tivemos uma boa campanha no futebol, conquistamos o vice da Libertadores, e se não fosse aquela expulsão de Pedro Henrique, com certeza o resultado seria diferente. O time do Flamengo é um time velho, não treina como nós treinamos. O resultado poderia ser diferente, mas é futebol, faz parte disso aí. O Mário Petralha, presidente do Atlético Paranaense, que agora tá bom de assumir o Botafogo, hein, Petralha? Porque você só fez chorar agora depois daquele título da Libertadores, né? Já se passaram um ano e continua chorando. É inacreditável. Time de velho, olha só o Petralha, hein? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre uma situação importante que está acontecendo internamente dentro do Flamengo, e é a situação envolvendo a renovação de contrato de Bruno Henrique. A princípio, né, estava tudo muito calmo, tranquilo. A renovação de Bruno Henrique basicamente já estava acertada. Agora pode ter uma reviravolta. E, inclusive, o empresário do jogador, que é o Denis Ricardo, voltou a falar e questionar sobre
a forma como o Flamengo vem conduzindo os passo a passo dessa renovação de Bruno Henrique. Será que realmente o Flamengo não pretende renovar com o Bruno Henrique? Lembrando que hoje, logo cedo, eu trouxe a informação sobre jogador que o Flamengo está buscando no mercado, que é a situação de Benjamin Rolaiser, jogador que pertence ao Estudiantes La Plata da Argentina, que inclusive tem passagem pelo River Plate da Argentina. Atacante que joga tanto pelo lado direito como também pelo lado esquerdo. Jogador que está na mira do mais querido Brasil e é tratado como um nome importante para a próxima temporada. E Bruno Henrique, como está a situação de Bruno Henrique? Olha só, de acordo com as informações do jornalista Vene Casagrande, o empresário de Bruno Henrique, que é o Denis Ricardo, afirmou que está acontecendo uma situação inesperada no processo de renovação. Afinal, o atacante e o clube chegaram a um acordo de prorrogação de vínculo por mais 3 anos. Ou seja, a renovação de Bruno Henrique já teria, acontecido um acordo entre Flamengo e Bruno Henrique por mais 3 anos. Porém, o Flamengo não finalizou a negociação por conta da reta final do Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano e livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O jogador priorizou a permanência no rubro-negro e negou conversas de outros clubes. O Palmeiras, inclusive, chegou a oferecer 4 anos de vínculo para o atacante, com salários superiores aos sugeridos pelo Flamengo, e o camisa 27 rejeitou. Além disso, o staff de Bruno Henrique se chateou com o Flamengo na ocasião por conta da grave lesão sofrida pelo jogador no ano passado. O clube preferiu não renovar no meio do ano, fato que irritou os representantes do atleta. No entanto, o atacante voltou bem do problema e se valorizou no mercado, e agora tá esse imbróglio aí, né? O empresário de Bruno Henrique chateado. O Flamengo não finalizou as negociações pela renovação de Bruno Henrique. A gente está focado nessa situação, estamos sempre apurando. Ontem eu falei sobre a situação de Bruno Henrique. Gente, o Flamengo pretende anunciar, só que o negócio ainda não está concretizado. Essa informação. E agora o Vene Casagrande soltou a informação que o negócio não está concretizado. O empresário de Bruno Henrique, inclusive, está chateado com essa situação que vem acontecendo, como o Flamengo vem realmente levando essa negociação com o Bruno Henrique pela renovação. Mas é claro que a gente vai torcer para dar tudo certo. Inclusive, eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Você, sendo a diretoria do Flamengo, renovaria ou não renovaria o contrato de Bruno Henrique? A gente sabe que o Bruno Henrique é um jogador importante no elenco do mais querido Brasil. E eu acredito que o Bruno Henrique ainda joga muita bola. O Bruno Henrique ainda vai jogar muito, né? Por pelo menos mais 1, 2 anos aí o Bruno Henrique vai jogar muito. Eu não sei 3 anos, mas pelo menos 2 anos o Bruno Henrique ainda tem gás para queimar. E vamos ver o que deve acontecer, mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? A gente vai seguir focado com tudo e daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.